Pecando com as Escrituras nas mãos. A paz do Senhor Jesus. É possível pecar mesmo com as Escrituras nas mãos? Os fariseus do tempo de Jesus eram os integrantes de um grupo, de uma seita formada dentre os judeus, religiosos conhecedores das Escrituras. Representavam um dos três principais grupos dentre os judeus, ao lado dos saduceus e dos essênios. Estes fariseus, incomodados pelas maravilhas que Jesus realizava, sempre planejavam uma forma de pará-lo. E para maldizê-lo, diziam que as maravilhas que o Senhor realizava eram em nome de Beelzebu, o diabo, como registrou Mateus no capítulo 12 de seu livro. E pelo fato desses religiosos fariseus serem conhecedores das Escrituras, Jesus disse, no contexto deste fato, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 36 e 37. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras será condenado. Aquilo que você confessa e declara será determinante para a sua eternidade, pois procede do coração. Profanar e praticar heresia diante de qualquer livro é pecado, mas profanar diante das Escrituras, tendo elas em posse, é um pecado muito mais grave. Estes fariseus não estavam inocentes. Não estavam interpretando mal as Escrituras por ignorância, pois em João, no capítulo 3, Nicodemos, fariseu, príncipe dos judeus, declara no plural: sabemos que és mestre vindo de Deus. Nicodemos, um caso à parte dentre os fariseus, apesar de confessar isso para Jesus, foi à noite, escondido dos demais fariseus, ter com Jesus, e teve uma boa resposta da parte do mestre. Em João, no capítulo 3, verso 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus quis ensinar para Nicodemos é mais ou menos assim: Nicodemos, não adianta você ser príncipe, uma pessoa importante na sua religião e conhecer as Escrituras, mas sem confessar a verdade diante de todos. Não adianta, Nicodemos, você saber a verdade, mas me procurar escondido. Você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito de Deus. Você precisa negar a si mesmo, ainda que você seja rejeitado pelos seus amigos religiosos. Se você é um religioso, conhecedor das Escrituras, sabe da verdade e declara que aquele que tem feito obras em nome de Jesus, de forma bíblica, e mesmo assim você atribui essas obras aos demônios, tem cometido um grave pecado e no dia do juízo irá dar conta disso. Agora, se você é um religioso, conhecedor das Escrituras, sabe da verdade e apenas de forma oculta dos demais reconhece isso, não é suficiente para ser salvo. Você precisa reconhecer a Jesus publicamente e assumir a verdade. O apóstolo Paulo era um fariseu, um religioso, conhecedor das Escrituras, porém perseguidor da verdade. Teve um encontro com Cristo, reconheceu a verdade e de perseguidor passou a ser perseguido pelos
próprios religiosos fariseus, do qual ele fazia parte, por dizer e pregar a verdade. Por isso, nós temos que continuar a apresentar o verdadeiro Jesus, ainda que necessário confrontar os religiosos. As palavras da tua boca podem te condenar, mas também pode te salvar. Em Romanos, no capítulo 10, verso 9 e 10, diz assim: se com tua boca você confessar Jesus como o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O novo nascimento está condicionado à sua decisão de confessar a Jesus diante de todos, sem medo da rejeição dos homens, pois mais importa ser aceito por Deus do que pelos homens. Pense nisso. Deus te abençoe.